Adorar o Senhor, que bênção é saber que Deus cuida de nós em cada detalhe, em cada momento. Abra sua Bíblia, hoje nós vamos ter dois textos bíblicos. Nós estamos numa série chamada Como Vencer o Medo. Por que isso? Tem muita gente que tem medo de várias coisas. Se passar um rato aqui, meu Deus do céu, muita gente vai correr. Barata, tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de não casar, tem gente que tem medo de não ter uma vida relevante. São muitos medos. E a gente foi aprendendo, há 2 semanas atrás, sobre a origem do medo, lá em Gênesis. E semana passada nós começamos a ver a consequência, o prejuízo do medo na vida da pessoa, no dia a dia, crente ou não crente. Hoje nós vamos aprender como vencer o medo na prática. E aí são 2 textos bíblicos. 1 João 4:18, que diz assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E Salmo 27:1: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? O Senhor é meu forte refúgio. De quem terei medo? Feche seus olhos. Pai, nós te adoramos de todo o nosso coração. O Senhor chegou aqui antes de qualquer um de nós. O Senhor tem o maior interesse que cada um de nós que estamos aqui presentes, mas também online conectado hoje ou em qualquer dia, possa ser tremendamente abençoado. Deus, a tua palavra faz diferença entre a vida e a morte, entre ser feliz e infeliz. A tua palavra faz diferença entre a alegria abundante ou uma falsa expectativa. Eu oro, Senhor, aumenta a tua presença, que já é visível nesse local. Aumenta nos corações dos meus irmãos e irmãs, pessoas que talvez estão em luta, em batalha, em crise, em questionamentos, em dúvidas, ou talvez até numa rota de colisão. Que nesta noite a tua palavra seja decisiva, assertiva, a tua palavra possa mudar mente, coração, alma, a tua palavra possa fazer toda a diferença naquele que está aberto e disponível para te conhecer e saber que ninguém é mais generoso do que o nosso Deus. Colocamos tudo diante do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Como viver uma vida dominada pela fé e não pelo medo? Como eu e você podemos ser dominados pela fé, cheios da fé e não pelo medo? Meus amados irmãos, o medo é uma das forças mais antigas e mais poderosas que atuam no coração do ser humano, no meu e no seu. Por quê? O medo, ele não pede permissão. O medo, ele vai entrando, ele vai se instalando, ele vai sorrateiramente. O medo é um hóspede folgado, que ele entra e ele não quer sair, e ele quer governar as decisões. Não vou fazer isso porque eu tenho medo. Não vou por esse caminho porque eu tenho medo. Então o medo vai dominando de maneira que ele vai determinando as suas escolhas, decisões, emoções, inclusive espiritualidade. Exemplo, não vou ler a palavra de Deus porque eu já li e não aconteceu nada. Você conhece a expressão, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quando você persiste em buscar o Senhor, a palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Batei e abri-se-vos-ás. Então, quando a gente busca perseverante, permanente, vai acontecer. E Deus está simplesmente esperando que você tenha essa fome, esse desejo. Lá em Gênesis, a gente viu a entrada, Gênesis capítulo 3, a entrada do medo. Quando Adão e Eva decidiram comer o fruto proibido pelo Senhor, eles podiam comer de tudo, mas a serpente armou a cilada, eles comeram o fruto
E a primeira ação, a primeira atitude foi o medo. Porque eles disseram, Deus vinha todo dia, no final da tarde, na viração do dia, no jardim. E a atitude deles foi, porque eu tive medo, eu me escondi. Quem vive com medo, sempre se esconde. Quem vive com medo, sempre tenta ficar no anonimato. Quem vive com medo, evita confronto. Quem vive com medo, sempre vai ter uma desculpa e não uma solução. É interessante, meus amados irmãos, tive medo. Foi a resposta logo após a queda de Adão e Eva. O medo não nasceu nas circunstâncias externas. Não nasceu. Mas de uma ruptura. Essa decisão de Adão e Eva de comer o fruto causou ou trouxe uma consequência que foi uma ruptura, a perda da comunhão. Essa comunhão que eu e você queremos ter, que muitas vezes transferimos para a aceitação de amigos, de pessoas, e a gente vai se submetendo às coisas mais absurdas para ter aceitação, quando a única pessoa que precisa da sua aprovação é o próprio Deus, que te conhece, que te ama e que não larga a mão. Por isso o medo não é apenas uma emoção, irmãos. O medo é um sintoma espiritual. Eu vou repetir, o medo não é só uma emoção, o medo é um sintoma espiritual, ele revela em quem você confia. Aí eu confio no dinheiro que está lá no banco, ou você confia em Deus que supre todas as coisas? Eu confio na minha experiência adquirida nos anos, isso é bom, mas eu prefiro confiar no Senhor, mesmo e apesar de toda a minha experiência. Você pode ter tido tantos desafios, vitórias, crescimento, uma história, mas ainda a minha confiança está no Senhor que fez os céus e a terra. Todo mundo sente medo, isso é inevitável. Eu sinto medo. Tem momentos, tem circunstâncias, tem situações. Não é o problema sentir medo. Ser dominado pelo medo é um problema. Tem pessoas que são dominadas pelo medo. Se você não fizer isso, vai perder o emprego. Se você não andar assim, vai perder o casamento. Se você não fizer do jeito que eu quero, eu também não libero. Então, o medo vai tentando dominar para impedir de você confiar no Senhor. Sempre haverá algo tentando governar a sua vida. Seja o medo, seja a fé. Vão tentar governar, liderar, dirigir a tua vida. E quem você mais alimentar, terá mais oportunidade de crescer dentro de você. Não existe neutralidade. Eu não vou optar nem por A, nem por B. Não existe neutralidade. Ou você vai dar espaço para o medo, ou você vai dar espaço para a fé. O medo, meus amados irmãos, paralisa. A fé move você. É interessante que o medo distorce a realidade. Foi isso que Deus disse, a serpente lá no jardim do Éden: se você comer desse fruto, você vai ter o conhecimento do bem e do mal, do certo e do errado, você vai ser como Deus. E perceberam que distorceu a realidade, o entendimento de quem era Deus. A fé enxerga Deus acima da realidade. Eu não entendo, eu não compreendo, mas eu creio, eu confio, Deus tem o melhor para nós. O medo faz você recuar. É isso que o medo faz. Não vou fazer, eu vou parar, tá bom desse jeito. A fé faz você avançar mesmo tremendo. Eu lembro muito bem quando eu fui tocar violão pela primeira vez. A perna estava tremendo, eu coloquei o pé numa cadeira, apertei aqui, parou de tremer. Aí a outra começou a tremer. Mas eu fui, enfrentei, venci, não tenho vergonha. A gente precisa, mesmo com medo, enfrentar o medo. O problema não é a presença do medo, é a ausência de algo maior, a revelação do amor de Deus para mim e para você. Talvez em cada momento da nossa vida nós vamos ter o medo, nós vamos ter a dificuldade,
Porém, o que é maior é a revelação do amor de Deus na minha e na sua vida. O medo cresce quando você olha para as circunstâncias. Ele vai crescer. Ele vai tentar dominar você. A fé cresce quando você começa a olhar e mantendo os seus olhos fitos naquele autor e consumador da nossa fé. Você quer ter medo? Olhe para as circunstâncias. Você quer ter fé? Não tire os olhos de Jesus. Hoje nós vamos aprender a convencer o medo na prática. Como manter nossos olhos firmes, no Senhor. Você está preparado? Você está preparado, Léo, para ver isso? Para viver isso? Você está preparado, Lucas, para ver isso? Essa é a realidade. 4 realidades que eu aprendo nesses 2 textos. 1 João 4,18 e Salmo 27, verso 1. O primeiro é: o amor de Deus expulsa o medo. Repete comigo: o amor de Deus expulsa o medo. 1 João 4,18, que já li de novo. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Meus amados, aqui não é só uma frase, aqui em 1 João, de encorajamento. É uma declaração espiritual profunda sobre o coração humano, como ele funciona. Ele está dizendo aqui: no amor não há medo. Quer dizer, quando a gente ama, quando a gente se sente amado, não existe espaço para o medo. Ele diz: o perfeito amor lança fora. Repete comigo: o perfeito amor lança fora o medo. O texto vai dizendo: porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Aqui está a raiz do problema. Tem medo, todo medo carrega no fundo o quê? A ideia de punição. Quando a gente faz algo errado e alguém nos pega, a gente tem medo da punição daquela infração. É impressionante, aqui está a raiz. Todo medo carrega isso. Por quê? A gente sabe quando a gente está errado. Tem gente que está em rota de colisão de propósito. E quando acontece, ainda pergunta: mas por que Deus está me castigando? É que você está colhendo frutos da sua escolha. Ser governado pelo medo e não pela fé. Mesmo quando isso acontece, ou de uma maneira consciente ou inconsciente, o medo vai crescendo de uma maneira muito interessante no nosso pensamento. Por exemplo, algo ruim vai acontecer comigo. Tem gente que é assim. Eu brinco dizendo que é gente que tem falta de sorte e excesso de azar. Que ele vai pensando tanto no problema, que ele não quer acontecer, mas acaba acontecendo. Ou pensa assim: eu vou perder, eu não tenho jeito, eu não tenho condições, eu não sou capaz, eu não sou suficiente. Ou talvez Deus está contra mim, Deus não aprova. Ou seja, o medo não está apenas ligado ao perigo, está ligado à insegurança sobre como Deus nos vê e Deus nos trata. Muitas vezes é isso. O medo vai dominando porque a minha visão de Deus é uma visão de insegurança. Por exemplo, o medo está ligado à punição porque João é direto: o medo envolve castigo, irmãos. A palavra usada aqui aponta na expectativa de julgamento, de condenação, de consequência negativa. Lógico, quando você faz algo errado, você sabe: vou ter que pagar por isso. Quando você é pego, por exemplo, numa mentira, pensa na vergonha que você passa. E aí você fica desacreditado. Mas se você mantém um ritmo e muda, aprende, você consegue superar. Mas quando você começa a viver uma mentira, uma faz de conta, vai chegar um momento que você já não tem mais moeda, não tem mais crédito para superar, vencer. E mesmo no dia que você falar a verdade, a visão das pessoas é que não dá para acreditar em você. Você mentiu tanto tempo, por tantas vezes, para tantas pessoas, que você não tem mais credibilidade.
É como usar o seu saldo bancário e ficar no vermelho. Você usa o cheque especial e vai vindo juros sobre juros. Ou se você não paga o seu cartão de crédito, vai vindo juros sobre juros. Isso significa que muitas pessoas vivem com medo não por causa das circunstâncias, irmãos, mas por causa de uma visão distorcida de Deus. Deus está distante. Deus está pronto para punir. Deus é imprevisível. A mentalidade gera uma espiritualidade baseada numa tensão e não na confiança. Você vai fazendo as coisas com medo. Eu vou fazer isso porque Deus vai cobrar, Deus vai punir. Não, a nossa vida precisa ser na confiança. Eu sei que Deus está vivo e reina. Isso entra em choque totalmente direto com o Evangelho. Cristo diz, a condenação foi removida. Quem tem Jesus? É só ler Romanos 8. Existe alguma condenação contra os eleitos? De forma alguma, nem altura, nem profundidade, nada do presente, do porvir, nada pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. A culpa foi tratada. Quando eu e você confessamos o pecado, nós somos perdoados. E o relacionamento foi restaurado. Quem ainda vive dominado pelo medo de punição, não entendeu completamente ou plenamente o que Deus é e o que Deus faz. Segunda coisa que eu aprendo aqui em 1 João 4,18 é que o amor revela segurança. O amor revela segurança. João não disse o amor convive com medo. Ele disse que o amor expulsa, repete comigo, expulsa. O amor expulsa o medo, irmãos. Ele não convive, o amor expulsa o medo. A ideia aqui é que o amor de Deus, quando é compreendido, quando é experimentado, não negocia com medo. Ele expulsa, ele remove. Por quê? Porque o amor revela 3 verdades fundamentais. Primeiro, você é aceito. Repete comigo, você é aceito. Ou seja, você não precisa provar o seu valor. Deus te ama tanto que Ele morreu por você. Ele te aceitou do jeito que você é. Segunda verdade, você é cuidado. Repete comigo, você é cuidado. Deus está com você e não contra você. Terceira verdade, você está seguro. Repete comigo, você está seguro. O seu futuro está na mão dEle. O seu futuro está na mão dEle. Essa é a verdade da palavra de Deus. Você é aceito, você é cuidado e você está seguro. Por isso você pode confiar. Uma outra verdade que eu vejo é que conhecer a Deus muda a sua resposta ao medo. Olha que interessante. Quanto mais você conhece a Deus, menos o medo te domina, te acessa ou vai ocupando espaço para você. Isso não é automático, irmãos, não é automático, isso é progressivo. Não se trata de conhecer a Deus ou sobre Deus, as informações de quem é Deus, não é só no cognitivo, é o relacionar-se, é estar junto, é se relacionar, é saber do que gosta, é saber dos detalhes. Quanto mais você entende o caráter de Deus, você se apaixona por Deus. Quanto mais você medita na palavra de Deus, é algo maravilhoso. Você vai meditando, e meditar é investir tempo, é parar, é refletir, é pensar, é memorizar, é tirar lições dizendo assim, se Deus fez isso com o povo dele, Ele também vai fazer isso na minha vida. É experiência da sua fidelidade. Irmãos, Deus te dá cada dia o privilégio de respirar, de acordar. Meu pai, 95 anos em Recife, Aldete, sua esposa, hospitalizado. Domingo passado, no almoço, saiu carregada por 4 pessoas, quase morrendo, teve infarto, teve tudo, teve coágulo no cérebro, foi feito uma drenagem, está lá, na UTI, estava almoçando. Você e eu não somos dono
dos próximos segundos na nossa vida. Deus pode dizer, é hoje. Não tem como você parar a vontade soberana de Deus. Mas sua mente é renovada e menos espaço o medo encontra para ocupar. Quanto mais você se envolve com Deus, quanto mais você abre o seu coração, menos o medo vai ter espaço para controlar, dominar, dirigir a sua vida. O problema é que muita gente conhece os problemas profundamente, detalhe por detalhe, mas conhece a Deus superficialmente. E isso desequilibra tudo, meus irmãos. O medo não é vencido pela força da vontade. Ele é vencido pela revelação do amor de Deus na nossa vida. Sem essa revelação, você até pode resistir ao medo, mas acaba se voltando para Ele. Porque não é pela força, é o quebrantamento do coração, dizer, Deus se revela para mim. Fala comigo, ministra o coração. Se o medo ainda domina a sua vida, a raiz pode não estar nas circunstâncias. Talvez é a forma de você enxergar a Deus. Um Deus bom demais, um Deus que perdoa sempre, um Deus que ignora os erros que eu e você cometemos. Mas vai chegar um dia que Deus diz assim, a minha graça chegou ao final. Você duvida? Gênesis 11, quando mandou Noé construir a arca. E o texto diz, lá no capítulo 11, que Deus fechou a porta da arca, não foi Noé. Sabe por quê? Porque acabou o tempo da graça. Veio o momento da punição, de pagar. E só 8 pessoas sobreviveram. Noé, sua esposa, os filhos e noras, todos os demais morreram. Pensa no desespero, batendo na arca, pedindo misericórdia. Mas acabou. Quem vê Deus como Pai, descansa. Quem vê Deus como ameaça, vive em tensão. E aí eu faço algumas perguntas para você. Primeiro, que tipo de imagem de Deus você carrega? Pai ou um juiz severo? Segundo, em quais áreas da sua vida o medo revela insegurança espiritual? Talvez em uma ou em mais áreas. Você realmente crê que Deus está a seu favor ou vive como se Ele estivesse contra você? Tem gente que parece que quer discutir com Deus o tempo todo. Não, Deus, deixa eu te ensinar como é para fazer. Eu e você não ensinamos nada para Deus. É Deus que nos ensina. Você quer aprender alguma coisa? Olha para Deus, pergunta com Deus, se aproxima com Deus. Um dos líderes romanos, quando condenava João Batista, porque ele acusava, olha, você está se envolvendo com fulano de tal e isso não é permitido. Aí ele mandou prender João Batista. E aí, a mulher envolvida falou assim, vai lá filha, dança, que nós vamos pegar a cabeça de João Batista hoje. Foi lá e pediu a cabeça de João Batista. E ele, ao invés de se curvar, ele se achou o rei da cocada branca. E ali mesmo, ele se exaltou e Deus falou assim, é hoje o teu dia. E ele morreu na frente de todos eles. Não importa, você pode ir para o Velho Testamento, o Novo Testamento, quando Deus mandar, ninguém vai impedir a vontade soberana do Senhor. Seu relacionamento com Deus é baseado em amor ou em medo? Eu obedeço a Deus pelo medo da punição, ou eu confio em Deus por causa da revelação do seu amor para conosco? Deus não tem prazer em que a gente obedeça por medo. A gente tem respeito. É diferente. Segunda coisa que eu vou aprendendo nesse texto. A identidade em Deus gera segurança. Repete comigo. A identidade em Deus gera segurança. Salmo 27, verso 1, faz uma declaração que vai redefinir completamente a forma de lidar com o medo. O texto diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo?
O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Irmãos, Davi aqui, ele não começa falando do problema, é só ver o Salmo 27. Ele começa afirmando quem Deus é. Quem Deus é para você? Igreja vai decepcionar vocês, pastores vão decepcionar você. Eu não quero, mas eu posso, eu sou humano, eu posso decepcionar. E eu sempre falo, se eu falar algo contra a Bíblia, fica com a Bíblia e descarta o que eu falo. A Bíblia tem a última palavra. Igreja vai decepcionar, pastor vai decepcionar, crente, pessoas, famílias vão decepcionar. Deus nunca vai decepcionar você. É por isso que você deve colar, pegar perto de Deus, andar com Ele. Isso revela, meus amados, um princípio espiritual poderoso. Sua segurança não vem da ausência de perigo, mas da clareza da sua identidade em Deus. Não é a ausência do perigo, é a presença da minha identidade em Deus, quem eu sou em Cristo Jesus. Davi não nega o perigo, irmãos, no Salmo 27. Davi vai escrever nesse salmo, dentro de um contexto de perseguição, de ameaça, de guerra, de rejeição, de traição. Ele não está vivendo em uma negação espiritual, tipo, não existe problema, é só ler. Eu estou aprendendo a memorizar o Salmo 27, até o versículo 14 eu vou memorizar. Isso está sendo uma bênção para mim. Pelo contrário, ao longo, no decorrer do Salmo, ele vai falando de inimigos, de adversários, de cercos, de guerra. Ou seja, a fé bíblica não ignora a realidade da luta humana, minha e sua. Ele encara a realidade sem ser dominada por ela. Todos nós temos medo. Encara a realidade. Hoje tem muita gente que confunde fé com fuga. Evita enfrentar. A gente tem medo para enfrentar. Ignora o problema, a gente vai ignorando. Não, deixa para lá, isso não tem nada a ver comigo, isso não faz parte. Tenta espiritualizar tudo, mas isso não é fé, isso é evasão. Davi nos ensina outro caminho: olhar para o perigo sem tirar os olhos de Deus. Tem um perigo, irmãos. Existe uma linha que eu posso ignorar e perder essa comunhão com o Todo-Poderoso. E a volta é mais constrangedora, mais difícil. E quanto mais eu demoro, mais difícil se torna. Eu aprendo também que ele afirma quem Deus é no Salmo 27. Davi usa 3 declarações que constroem segurança. Ele diz: o Senhor é a minha luz. Repete comigo: o Senhor é a minha luz. Ele não está dizendo que apenas ilumina um espaçozinho, ele está dizendo que é a minha luz. Deus ilumina o caminho, mesmo em meio à escuridão. É isso que Deus é, luz. Ele diz: o Senhor é a minha salvação. Deus é quem livra, não são as circunstâncias, não é o seu dinheiro, não é a sua posição, é o Senhor. A minha salvação vem do Senhor que criou os céus e a terra. Terceira verdade que traz segurança: fortaleza da minha vida. Repete comigo: fortaleza da minha vida. Deus é sua proteção constante. Quantas vezes dirigindo, eu ou a Hélida, e Deus nos livrou, sei lá como, de um acidente. Não tem outra explicação, foi Deus. Perceba, Davi não diz: Senhor, me dá luz. Davi está dizendo: Deus é a minha luz. Isso muda tudo, meus amados irmãos, porque ele não está confiando no Deus que apenas faz, ele confia no Deus que ele é. Ele é a luz, ele é a salvação, ele é a segurança, ele é a fortaleza. Uma outra coisa que eu aprendo: identidade define a sua reação. Quando você se identifica, sou filho, sou filha de Deus, como é que você reage? A forma como você reage ao medo revela sobre a sua identidade. A sua identidade está nas circunstâncias. Você oscila. Um dia você está bem, outro dia você está mal. Um dia está bem, outro está mal. Se a sua segurança está nas pessoas, você depende das pessoas para você estar bem ou você estar mal.
Talvez a sua segurança está em você mesmo, só que você se esgota, porque você não tem condições, como eu também, de estar sempre correspondendo à expectativa lá em cima. Mas quando a sua identidade está em Deus, você pode até sentir medo, mas não é controlado pelo medo. Davi não está dizendo, eu sou forte. Ele está dizendo, Deus é a minha força. Essa é a identidade espiritual. Ele é a minha força. Tem muitos momentos que eu quero desistir, eu quero parar, mas Ele está dizendo, chama, fica firme, continua, persevera, que você vai alcançar. Quarta coisa que eu aprendo, segurança não é ausência de luta, é a presença de Deus. O erro de muita gente é buscar segurança na eliminação de problemas. Vamos resolver o problema? Nós devemos resolver o problema. Mas não é isso que me traz segurança. A promessa de Deus não é que a gente não vai ter batalhas. No mundo tereis tribulações, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Ele está dizendo que Ele, Deus, vai estar com você nas batalhas, nas tempestades, nos desertos. Ele vai estar com você. A verdade segura é essa. Não importa o cenário, Deus continua com uma pessoa que acredita quem Ele é e quer se relacionar com Ele. Deus não muda, sua segurança não muda, a sua palavra também não muda. Você não vence o medo controlando o ambiente, controlando as pessoas. Você vence o medo firmando a sua identidade em Deus. Se qualquer situação tem o poder de tirar a estabilidade na sua vida, então sua segurança ainda está apoiada em lugar errado. Porque quem está firmado em Deus pode até balançar, mas não vai desmoronar. Coríntios diz, abatidos, mas não destruídos. Pergunta que eu faço, primeira delas, onde você tem buscado segurança? Em Deus ou nas circunstâncias? Segundo, o que hoje tem o poder de abalar a sua paz? O que tira a sua paz? Terceiro, sua identidade está em quem Deus é ou no que você está vivendo? E quarto, quando surge o medo, você declara o problema ou declara quem Deus é para o problema? Terceira coisa que eu vou aprendendo nesse texto. A vitória sobre o medo exige ação. Repete comigo. A vitória sobre o medo exige ação. Chegamos num momento em que eu e você precisamos tomar uma decisão. Existe um erro comum, tratar a fé como emoção. A fé não é emoção, é uma decisão. A fé é prática. Não é o que você sente, é o que você decide. É a posição que você toma. Eu vou, a partir de hoje, buscar o Senhor. Eu decido hoje, apesar de todas as dificuldades, confiar no Senhor. Chega de medo. Eu quero aprender a superar, a vencer, a avançar em Cristo Jesus. Você pode estar com medo e ainda assim agir com fé. Moisés, tirando o povo do Egito, o mar, o deserto, os povos gigantes e o egípcio vindo atrás. Qual dos quatro cenários era o mais fácil? Deus disse, vocês estão clamando a mim porque diga ao povo que marche. Mas na frente é o mar. Deus disse assim, eu vou matar 2 coelhos com uma cajadada só. Eu vou abrir o mar e vou matar os egípcios com o mar, que vai libertar você, vai destruir eles. E assim foi, irmãos. A questão não é o que você sente, a questão é quem está governando as suas atitudes. Você toma uma decisão baseada no quê? Fé é movimento e não passividade. A Bíblia, ela vai ensinando que fé nunca aparece como algo parado, solto. Se você ler Hebreus 11, você vai ver, pela fé, fulano, beltrano, capítulo 11 de Hebreus, pela fé. Se você ler Tiago 2,17, a fé, se não tiver obras, ela é morta.
Você pode doar a cesta básica, sem fé é apenas uma ação, mas com fé, ela se multiplica em algo extraordinário. Ou seja, fé que não se move, não é fé, é apenas intenção. E de boas intenções, o inferno está cheio. Minha boa intenção, não, ele quer uma ação, uma decisão, uma escolha, um primeiro passo da sua parte. Ora, mas sem agir, não adianta, irmão. Você deve orar, mas deve agir. Declarando, mas sem enfrentar. Eu declaro que isso vai mudar. Você precisa agir, não é só orar, não é só declarar, tem que enfrentar. Esperar sentir coragem antes de se posicionar. Está errado, isso não funciona. A coragem vem no processo, na caminhada, na decisão. Quando acabou a água lá no casamento, Gênesis 12, nas bodas de Caná de Galileia, a ordem é, pega a água e leva. Mas a água, a gente precisa de vinho. E eles foram. E na caminhada, na obediência, a água se transformou em vinho. Quer ver milagre? Obedeça. Está com medo? Comece a ter decisão. Eu vou enfrentar isso, porque Deus mandou, e quando Deus manda, a água para. 3 movimentos de fé na prática. Primeiro deles, enfrentar. Repete comigo, enfrentar. Você não vence aquilo que você evita. Enfrente. Vai para cima. Vai para cima. Errou, aprende que não é daquele jeito, vai ser de outra maneira. O medo cresce no território da fuga. Quanto mais você foge, maior o medo se torna. Tudo que você evita hoje, controla você amanhã. Enfrentar não significa ausência de medo, significa decidir não fugir mais da situação. Eu vou enfrentar, eu vou clamar a Deus, eu vou jejuar, eu vou ficar de joelho, eu vou buscar a Deus, eu vou procurar ajuda com pessoas que são confiáveis, que podem me ajudar, mas eu vou enfrentar. Segundo, declarar. O medo se alimenta de pensamentos não confrontados. Se você não governa a sua mente, o medo governa você. Por isso a palavra precisa sair da sua boca. Por isso que você precisa declarar a palavra de Deus. Por isso que você precisa memorizar a palavra de Deus. O próprio Salmo está cheio de declarações no meio de caos. Davi não apenas sentia, ele falava a verdade. O Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza. Eu estou seguro naquele que me sustenta. Declaração não é negar a realidade, irmãos. É afirmar uma realidade maior. Quem Deus é para você. Estou com medo, mas porém maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. É permanecer. Muita gente até começa com fé, mas abandona no meio do processo da caminhada. Fé não é apenas dar um passo, é continuar andando quando ainda não vê o resultado. Eu não vi um resultado, mas persista, persevere, continue, fique firme. Fé a cada dia. O medo volta, insiste, pressiona. É o que muitos nessa caminhada acaba cedendo, desistem. Mas quem permanecer até o fim, será salvo. Quarta e última coisa que eu aprendo nesse texto, passos práticos para vencer o medo. Primeiro, reconheça o medo. Repete comigo, reconheça o medo. Negar o medo não resolve, só esconde. Identifique onde ele está na sua vida. Comece a identificar. Aonde o medo está se instalando? Aonde começou? Segundo, o que está gerando isso? Por que eu estou com medo? Por que isso está me contagiando? Por que isso está me mobilizando? Terceiro, que mentiras estão por trás desse medo? Todo medo traz uma mentira. Está lá desde Gênesis. Você vai comer, seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus. Não somos como Deus. Nós precisamos de Deus. A luz do Evangelho, a luz da Bíblia expõe. E algo que é exposto é tratado. Eu lembro muito bem que eu tinha 17 anos quando aceitei Jesus. Eu falava muito palavrão. Eu falei, Deus, me ajuda. Eu estou passando vergonha, estou passando vexame. Então, quando você traz a luz diante do problema, começa a ser tratado. Comece a dar nome aos erros, aos pecados,
e diga: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não tenho como ir sozinho. Segundo, alimente a fé. Repete comigo: alimente a fé. Fé não cresce no vazio, irmãos. Ela cresce quando você expõe constantemente a verdade de Deus. E não adianta dormir com a Bíblia como travesseiro, não vai entrar na sua cabeça. Já tentei isso, não funciona. Garanto para você. Você precisa abrir, você precisa memorizar, você precisa trabalhar. Se você não se esforçar com a palavra de Deus, eu não posso fazer isso por você. A palavra de Deus renova a mente. Renova a mente. Ele vai dizendo: Djalma, você tem uma identidade, filho, filha de Deus. Djalma, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Quem te fortalece? É o medo ou é a fé? Oração fortalece o seu espírito. Comece a abrir os seus lábios. Mas olha, deixa eu te dar uma dica muito importante, presta bem atenção. Tem coisas que você vai falar sem ter voz, para que nem o inferno saiba naquilo que o teu coração, a tua alma deseja. Às vezes você está falando coisa e o inimigo está dizendo: descobri, é isso que você quer. Tem coisas que a gente não conta para ninguém, a não ser para Deus que sabe. Salmo 139 diz que a palavra nem chegou na nossa boca e Ele conhece tudo. Ele conhece. Vai colocando para Deus os sonhos, os projetos, as necessidades. Senhor, eu quero o teu projeto, boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida. Oração fortalece seu espírito. Se você alimenta mais a sua mente com notícias, problemas, pensamentos negativos, é isso que vai dominar. Eu já tenho pelo menos 14 anos ou mais que eu nem assisto o Globo. Mas eu decidi isso. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas naquele período eu vi, isso não me abençoa. Cortei. E se eu estiver em algum lugar onde passa, eu saio do ambiente. Porque não faz bem. Eu estou dando um exemplo. Declare a verdade. Repete comigo. Declare a verdade. Você precisa substituir a mentira pelo que Deus diz. Exemplo: eu não vou conseguir. A Bíblia diz: tudo posso naquele que me... Vai dar errado. Deus está no controle. Então comece a substituir a sua mente. Isso não é positivismo, isso é palavra de Deus. Quando a gente tem convicção, a gente vai. Não pega atalhos, não pega desvios. A gente vai, porque aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, é aquele que vai suprir, é aquele que vai realizar. Declare constantemente na sua mente quem Deus é para você. Quarto e último, haja com coragem. Repete comigo: haja com coragem. Aqui está o ponto decisivo, meus irmãos. Sem ação, nada muda, nada se altera. Você precisa tomar decisões. Que decisão você vai tomar na sua vida? Se você continuar fazendo tudo o que você já está fazendo até hoje, você já sabe o resultado. Será que não está na hora de mudar? Saia da zona de conforto. Às vezes a gente precisa ir para a arena. Talvez você precisa ir lá, aonde, esqueci o nome daquele círculo lá na Itália, onde os cristãos eram colocados para lutar com animais. Às vezes, Coliseu, obrigado. Às vezes você vai ter que ir para o Coliseu, levar chute no traseiro, mas sabendo que é o Senhor que te renova. Saia da zona de conforto, porque senão você vai ter os mesmos resultados que tem tido até hoje. Você precisa tomar decisões, você precisa sair da zona de conforto. E terceiro, você precisa dar passos práticos. Não é qualquer passo, não é qualquer direção. Começa a dar passos práticos, mesmo com medo, porque é na ação que a fé se torna real. É a ação. Eu decidi, eu estou saindo da minha zona de conforto. E eu estou dando passos práticos. Eu mesmo tenho tido o privilégio de encorajar os irmãos da igreja a lerem a Bíblia toda em um ano. Eu estou no Salmo 92, comecei em Gênesis. Ah, pastor, mas o senhor só faz ler a Bíblia. Vem andar comigo para ver se eu só leio a Bíblia.
Passos práticos. O medo só governa onde a fé não está sendo exercida. A fé não está sendo vivenciada, o medo vem sorrateiramente. Mas aonde a fé chega, o perfeito amor expulsa o medo. E nessa noite, o medo vai sair, porque o amor de Jesus está aqui. Se o medo continuar dominando áreas da sua vida, não é apenas porque ele é forte, é porque a fé ainda não está sendo exercida dentro de você. Você não vai sair de 0 a 100 em 2 segundos. É um processo que pouco a pouco, como eu disse, saindo da zona de conforto. Perguntas: em qual área da sua vida você está evitando agir por causa do medo? Avalie. Por que você está retendo, impedindo, não avançando? Onde o medo está dominando? Segundo, você tem esperado sentir coragem ou tem decidido agir em fé? Isso só você pode decidir. Terceiro, quais pensamentos você precisa confrontar com a verdade de Deus? Tem pensamento: Senhor, por que eu sinto isso? Por que eu penso isso? Senhor, me mostra. E quando a gente busca Deus, Ele responde. Quarto, onde você começou em fé, mas não permaneceu. Existe um ponto. Você até começou bem, mas parou. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Aonde foi que começou novo e você parou, você interrompeu, você duvidou, você questionou? Como que a gente aplica isso, meus amados irmãos? Identifique hoje uma área onde o medo tem te paralisado. Talvez você já sabe. Você não sabe, pede para Deus: Deus, me mostra a porta que eu abri para isso vir à minha vida. Segundo, escreva quais mentiras você tem acreditado. Comece a ter um caderno e falar assim: no dia 17 de maio, até essa data, eu acreditava na mentira do diabo esta, mas a partir de hoje, eu aprendi que eu posso vencer o medo pela fé em Cristo Jesus. Terceiro, substitua essas mentiras por verdades bíblicas. São mais de 3.000 promessas dentro da palavra de Deus. São mais de 3.000. Tem promessa para você, se você buscar. Quarto, tome uma ação concreta ainda hoje, mesmo que seja pequena. Tome uma decisão. Pare de ficar dando espaço para o medo. 5, crie uma rotina de palavra e oração consistente. Sem Bíblia, sem oração, eu não vou sair de casa. A palavra de Deus vai trabalhando, vai quebrando as fortalezas. 6, não pare no meio, permaneça até ver o resultado. Deus prometeu, eu vou ver, eu vou seguir, eu vou experimentar, eu vou ter essa experiência, e você vai ver Deus agindo. Coragem não é ausência de medo, é obediência apesar do medo. E eu concluo dizendo o seguinte: o medo é real, mas não é soberano, irmãos. O medo é real, mas ele não é soberano. Vimos semana passada, quando Jesus estava num barco, havia tempestade, mas ele se levantou e ele disse: aquieta-te, acalma-te. Ele não gritou, ele deu uma ordem e a natureza obedeceu. E a pergunta foi: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero dizer, Jesus de Nazaré. Deus nunca manda você não temer sem garantir sua presença. Os discípulos e Jesus estavam no barco. Na semana passada, Marcos capítulo 4, 31 em diante. Estavam num barco e a tempestade veio. Mas quando eles chamaram Jesus, Jesus se levantou, estendeu sua mão e houve grande bonança. A garantia é a presença de Deus.
A segurança é a revelação do amor de Deus, que expulsa, que lança fora o medo. E por fim, fé é uma escolha diária. A vitória de hoje te encoraja para amanhã, mas ela não define que amanhã vai ser fácil. A fé é uma escolha diária. Feche seus olhos. Como você vai sair daqui nessa noite, meu amado, minha amada? Nós temos aprendido a amar esta igreja, as pessoas. Queremos o melhor de Deus para você, mas eu não posso decidir por você. Eu não posso tomar a decisão no seu lugar. Só você. Aonde o medo tem te incomodado, você tem a oportunidade nesta noite de dizer: Senhor, assim como o Senhor acalmou o mar e a tempestade, assim como o teu amor tem o poder de revelar segurança e confiança, eu preciso do teu amor, do teu perfeito amor. Pede para Deus, aonde você estiver, pede para Deus. Pede para Deus para sair da zona de conforto. Você precisa tomar a decisão, só você pode tomar. Não posso, eu já tomei. Eu já saí da zona de conforto. Eu já tomei a decisão. Eu já disse: Deus, a cada dia a minha força está no Senhor. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é o meu porto seguro a cada dia, a cada momento. Senhor, apesar do medo, apesar das tempestades da vida, eu confio no Senhor. Qual é a sua resposta para Deus nessa noite? Deixar o medo continuar governando, ou a fé te libertar para entender que a identidade, você é filho, filha de Deus, que a segurança é a presença de Deus, e a presença de Deus revela o seu amor perfeito. Fé é diária, é a cada dia, é enfrentar as batalhas, sabendo que podemos todas as coisas naquele que me fortalece. Eu quero fazer um desafio para você nesta noite, desafio único. Não, nem vou chamar aqui na frente, mas se o desejo do seu coração é ser governado pela fé e não mais pelo medo, fique em pé onde você estiver, e eu gostaria de orar pela sua vida. Se você de fato quer sair da zona de conforto, se você de fato quer parar de ser oprimido, governado, decidir por causa do medo e começar a ter a revelação do amor de Deus, então agora mesmo, fique em pé em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, o Senhor sabe por dentro e por fora como a nossa vida é governada. Nada que a gente faça vai ser novo para o Senhor. Nada que a gente diga vai ser revelador, vai ser extraordinário, porque o Senhor não se impressiona com o que a gente fala. O Senhor não se impressiona com o que a gente faz. O Senhor é Deus, o Senhor é soberano, o Senhor governa todas as coisas, a gente crendo ou não crendo, a gente obedecendo ou não obedecendo. Mas nessa noite, Espírito Santo de Deus, só o Senhor sabe exatamente o que está no coração daqueles que estão em pé. Haverá um dia que a gente vai prestar contas para o Senhor, haverá um dia terrível, mas enquanto esse dia não chega, é possível tomar decisões que mudam a nossa história, que mudam a nossa vida, que muda dia a dia as decisões que a gente vai tomar. E muitos estão em pé. Senhor, só o Senhor pode olhar motivação, propósito, mas eu louvo pelos amados que estão em pé dizendo: eu estou tomando uma decisão, eu estou tomando uma posição, eu quero a partir de hoje poder ser governado, dirigido pela fé e não pelo medo. E eu te peço em nome de Jesus, que teu amor expulse o medo, que teu amor se revele, mostrando que é filho, é filha de Deus.
mas existe um caminho a ser percorrido. Não é qualquer caminho, é o caminho do Senhor, é o caminho da tua palavra, é o caminho do quebrantamento, é o caminho em que a gente se joga aos pés daquele que muda a nossa história, que muda o que está lá dentro, sendo corroendo lá dentro de nós a culpa, a vergonha. Eu não posso voltar e mudar o passado, mas eu posso aceitar o perdão de Deus e a partir do presente mudar o meu futuro. O nosso futuro está nas mãos do Senhor. Ele tem a boa, agradável e perfeita vontade. Por isso, Espírito Santo de Deus, só o Senhor tem poder de convencer, só o Senhor tem o poder de entrar na mente, na alma, no coração, como Davi fez. O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação. Ilumina, ó Deus, coração, a alma, a mente. Traz salvação. Talvez tão perto do Senhor, tão longe da verdade do Senhor. Traz a tua verdade. Quebra cadeias, quebra grilhões que durante tantos anos o inimigo foi alimentando, fortalecendo, mas nessa noite está sendo quebrado, destruído para o louvor da tua glória. Ninguém nos ama mais do que Deus, ninguém nos perdoa mais do que Deus, ninguém investe mais a nossa vida do que Deus, ninguém é mais generoso do que Deus. Por isso, Espírito Santo de Deus, faz de novo algo novo nessas vidas. Nos dá fome, Senhor, fome da tua palavra, fome de abrir a tua palavra e dizer: Senhor, eu quero ter alimento dos céus aqui na terra. Eu quero poder olhar e perceber que os meus olhos brilham. Não é porque existe luz artificial, é porque o amor do Senhor está sendo derramado abundante, copiosamente na nossa vida. Oh Deus, muda aqui dentro, para que aqui fora seja abalado, para que fora possa ver que quando Jesus faz, Ele faz o melhor, Ele faz para o louvor da sua glória e para o bem do seu povo. Eu oro, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém.